Os homens todos que trabalharam naquele metal, naquelas minas. Aqueles que trabalharam nos fornos, que deram aquele formato, aquelas chamas, aquele troço, outro tipo de empregados. E depois você ainda vai perguntar pelo fazer dela. Se você quiser, ainda pode sentir nela aquelas mãos todas das costureiras, suponhamos, pobres no subúrbio, fazendo um vestido, ou a camponesa, ou então a moça rica fazendo um vestido para o rio. Em suma, essa agulha está cheia de sons do humano, está cheia de sons da história. Então, o silêncio dentro dela a gente tem que aprender a ouvir. E sempre que a gente ouve, chega a uma pluralidade. Ou seja, toda obra de arte, em última análise, engajada. Todo artista escreve, quer queira ou não, que ele tenha consciência ou não, que ele saiba disso, o ideal é que ele saiba. Mas mesmo que ele não saiba, toda obra de arte, em última análise, é uma janela aberta para a utopia. Ou seja, você fala a partir do que lhe falta, mas tendo noção do que lhe falta, você já, no fundo, já está sonhando com um mundo melhor. O poeta é uma besta inglória entre a beleza de uma laranja e o riso de todas as árvores mortas. Ou seja, quando eu digo assim, eu digo num tom meio amargo, mas, ou seja, eu ao morrer não cumpri a minha austeridade. Vocês não cumpriram a singularidade de vocês totalmente, não acharam também. Nós morremos incompletos. Ao passo que a laranja, ela, desde o início, ela tem a sua laranjicidade, ela se ocupa, a rosa a sua rosicidade. As árvores, cada árvore tem se cumpre com um ser que está definido dentro dela, do início ao fim. Ela cumpre o ser dela inteiro. Nós não, o ser humano não. O ser humano tem andamento, tem completo. E esse andamento é a história. E essa história pode nos levar, como no mundo de hoje, tem uma frase do Adorno, outro filósofo, ainda mais agora que está tendo o mercado financeiro, esse mercado financeiro está cada vez mais forte, nem é mais uma produção capitalista no sentido de produzir bem, é mais uma troca de bens e de lucros. E esse mercado financeiro, todos os grandes sociólogos de hoje estão falando sobre isso no mundo, né? Reduz hoje o ser humano a uma coisa, a um ser consumidor apenas. Ou seja, já estão conjugando no mundo de hoje cada vez mais que predominar esse mercado financeiro, como está agora predominando internacionalmente, dominando até o mundo, vai predominar sempre o verbo ter, a exclusividade do verbo ter, sobre as mil e umas perguntas que nós estamos falando sobre elas do verbo ser. O verbo ter é que fica dominando. Então o homem vale de acordo com o que tem ou de que não tem. Isso é terrível, isso é um máximo de alienação. O poeta tem que reclamar disso. Que o poeta é pelo ser. Ele está perguntando pelo ser do humano. E não só pelo ter, porque o ter não responde ao ser. Aquilo que eu estou ganhando, aquilo que eu tenho lá dentro do cofre, não é a resposta do meu ser dentro do infinito. De modo nenhum. E não responde à morte também. Quero, através de bens, conquistar uma certa tranquilidade que aparentemente não é tranquilidade, coisa nenhuma, que é uma pergunta pelo infinito, continua, pelo sentido da vida. Então, o que eu achei sempre, Cubo de Treva, Lendaria, é que eu fazia essas perguntas sobre a situação do indivíduo também, veja bem, perguntando-se condicionado, amputado, mas perguntando-se. E ao se perguntar, é lógico que ele tem que levar em consideração coisas da maior importância, que essa noção de eternidade que está dentro de nós, vaga, a gente não sabe direito o que é, essa noção de infinito, dentro da nossa finitude. Às vezes a gente tem essa noção vaga, que o silêncio fala mais do que qualquer outra fala, e que dentro dele ainda você ainda tem ecos do cosmos. Essa noção muito nítida que todo artista tem, que ele está não só dentro de uma história, mas está dentro de um infinito, onde tem bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. Agora, o acaso é outra coisa também que sempre me perturbou. Quer dizer, como é que eu vou encarar o fato de uma criança com 3 anos ser atropelado e um outro chegar aos 85? Que acaso é esse? Quem é que causou esse atropelamento? O problema da casa é o problema do trágico. A pergunta pelo trágico já vinha desde os gregos. Ai do artista que não souber o que é o trágico. Essa coisa que você não sabe como responder, um dano que te acontece na vida. Drama, nem é dramático só. O dramático é mais condicionado historicamente. Mas o trágico é quando o infinito interfere na sua vida. E de uma forma terrível. E lhe dando a conhecer algo chamado infelicidade, solidão, infortúnio, aleijado e, sobretudo, uma coisa chamada morte, que até hoje nós não sabemos responder direito. Muito bem. Eu sempre fiz poesia baseado nisso, nesses temas todos, mas achando que para perguntar por eles, eu tinha que cada vez mais me equipar de coração e de mente. Ou seja, eu tinha que tentar ver se eu tinha liberdade para indagar certo sobre o sentido da vida. Em suma, quando eu notei que qualquer pergunta que eu fizesse não seria válido
se eu não trouxesse dentro dela os sons da história dentro da qual eu estava inserido. Ou seja, o poeta, o escritor, o artista indagam pela sua singularidade. É individualíssima a obra de arte, que nem a impressão digital. Mas essa individualidade, ele vai chegar a ela no retorno, numa ida dele à totalidade. Primeiro, ele sai e vai indagar por essa singularidade na totalidade na qual ele está inserida, no condicionamento histórico. Depois ele retorna dessa totalidade na qual ele está inserido para os seus atos profundamente individuais, como a impressão digital, como você tem todo um minuto seu, tem um tempo completamente diferente do relógio, mas que nenhum outro ser humano tem. Logo depois que houve a ditadura militar, eu publiquei um poema chamado Minha Elegia de Abril, em cima da ditadura militar. E quando ela saiu, eu publiquei um poema chamado Canto para as Transformações do Homem, em cima da ditadura. Essa foi em cima do golpe, escrito quando eu estava saindo, eu saí de casa, que eu não pude ficar em casa, né? Quando houve o golpe, a gente não sabia como é que ia ser preso, não ia ser preso, cada um de nós foi para um canto e sumiu, não? Resultado, eu fora de casa, tinha saído, ao sair de casa, que a gente chovia para Burro, quando nós nos reuníamos lá, aqueles carros na rua, 1, 2, 3, Jango no xadrez, não sei o quê, aquelas marchas com Deus para a família, tá? E a gente só ouvindo falar em prisão, 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 prisão. Quando eu saí de casa, meu garoto, que hoje está com 40 anos, era menininho, perguntou para mim, meu pai, o que é liberdade? Eu fiquei com essa frase, que ele ouviu falar muito. A última reunião de intelectuais grandes, Dias Gomes, Álvaro Lins, Alex Viana, uma porção de gente, isso tudo foi na minha casa, para decidir que rumos a gente ia tomar. De noite na minha casa, depois cada um foi para o seu lado. E lá a palavra liberdade aparecia muito. E meu filho, garotinho, então me perguntou, meu pai, quer liberdade? Eu, na casa onde eu estava, uma senhora me abrigou, uma moça, geralmente as mulheres nessa hora ajudam a gente muito mais que os homens, é interessante, elas abrigam a gente, correm o risco, dizem, vem morar aqui no meu apartamento. São formidáveis. E ninguém vai suspeitar que a gente está na casa de Dona Fulana, que é uma moça que não se mete em política. Então é ótimo. E fiz o poema, Meu Pai, o que é a Liberdade, que é um poema chamado Canto para as Transformações do Homem. Tire ali, cara, deixa eu mostrar para eles. Moacir Félix, Canto para as Transformações do Homem. Olha lá, olha o desenho. Olha só a capa, como é que era a capa disso. Isso no início da ditadura. Isso foi feito em maio de 64. E são ilustrações belíssimas, olha o poema, deu tudo isso, ilustrações belíssimas do Poti, espetacular. E esse livro foi vendido em 15, 20 dias, 10 mil exemplares. E o Enio Silveira, que é uma figura que todos nós devíamos recordar, lembrar e, sobretudo, honrar, não deixar que ele seja esquecido, porque foi o maior editor que já teve esse país, não só do ponto de vista da qualidade editorial do que ele fazia, não só da quantidade de livros, muito mais de 4 mil livros que ele editou, como, sobretudo, dentro das linhas que ele seguia como editor de humanismo. Ele se sacrificou, ele perdia bens, pedia liberdade, pedia tudo, mas estava o tempo todo, ao tal negócio que